Pois bem, a gente vai iniciar a nossa trajetória pelos verbos modais no alemão. Antes da gente saber o que é verbo modal, é importante a gente saber o seguinte: quando a gente tem uma ação, um verbo principal, a gente pode ter várias relações com essa ação. Então, veja, eu posso ter, por exemplo, uma relação de obrigação com aquela ação. Eu posso ter uma relação de desejo com aquela ação. Eu posso ter uma relação de permissão de algo que é permitido ou proibido. E a partir daí que a gente entende os verbos modais. Por que é a partir daí que a gente vai entender os verbos modais? Porque os verbos modais, eles vão fazer essa ponte entre a ação e entre o sujeito. Então, entre a ação e entre a pessoa. Veja, quando eu falo eu e a ação estudar alemão, eu posso falar eu preciso estudar alemão, eu quero estudar alemão, eu posso estudar alemão, eu devo estudar alemão. Vocês conseguem perceber que a gente usa esse verbo modal para trazer o modo que essa ação se conecta com o sujeito? O modal verbo, ele especifica, portanto, o modo em que o sujeito vai se relacionar com a ação, usando outro verbo, através de outro verbo. É isso que o verbo modal faz. Então, a gente vai primeiro perceber isso em português. Olha lá, quando eu escrevo assim, ó, eu estudo alemão. Essa frase em alemão vai ficar Ich lerne Deutsch. Até aqui nada novo, né, gente? Várias coisas que a gente já estava aprendendo. A conjugação do verbo pro ich. O ich eu pinto de verdinho porque ele é o nominativo da frase, é quem está conjugando o verbo. E o Deutsch é o que eu estou aprendendo, que vai ser o meu acusativo. Eu estudo alemão. Agora, eu quero especificar como eu estou me relacionando com essa ação. Eu estudo alemão. Se eu estudo alemão porque eu tenho a capacidade de estudar alemão, se eu quero expressar a capacidade que eu tenho de estudar alemão, eu vou usar o verbo modal de capacidade, que nesse caso é o verbo können. O verbo können, ele indica capacidade. Então, quando eu quero falar eu posso, eu sei, eu consigo aprender alemão, eu passo a usar o verbo können, porque o verbo können indica capacidade. Para eu conjugar o verbo können, eu vou ter que olhar lá no Léo, ou vou ter que estudar como que eu conjugo verbos modais. E a gente vai fazer isso na sequência. Antes disso, a gente vai colocar outros tipos de verbos. Além da capacidade, eu tenho a permissão. Por exemplo, em um parque. Eu posso andar de bicicleta no parque, ou não. Às vezes é proibido andar de bicicleta no parque. Então, esse posso também é um posso. Dessa vez vai ser um posso expressando uma permissão. Posso comer aqui? Professora, posso desligar a câmera? Posso te fazer uma pergunta? Capacidade você tem, né? Então, a gente não vai usar o können. A gente vai usar o poder de permissão. E esse poder é o dürfen. Esse vai ser o segundo verbo modal que a gente vai aprender. Eu gosto de separar assim, ó, poderes, deveres e quereres. São os verbos de poderes, deveres e querer. Porque esses aqui são os possos do português. Posso de tenho a capacidade de sei, sou capaz. Posso de permissão. Posso fazer isso? Quando eu peço uma permissão. Aí tem os deveres, que é o precisar, ter que é o müssen. Então, é deveres, necessidade ou obrigação, que é o müssen. Esse daqui, os deveres de necessidade e obrigação, a gente vai usar quando a gente precisa honrar com algum combinado, né? Eu preciso arrumar minha casa, eu preciso fazer a minha lição, preciso estudar alemão. É uma necessidade e também uma obrigação. Ele expressa essas duas coisas. E aí tem o dever, que é aquele dever de... É de bom tom? Sabe, um dever de é de bom tom, por exemplo, Marina, você deve fazer exercício físico todos os dias. É uma necessidade, uma obrigação? Às vezes sim, às vezes não. Quando eu expresso com o verbo sollen, ele aparece pra gente mais como um conselho, ele é um dever de sugestão, uma orientação. Você deve estudar pelo menos 1 hora por dia. Eu vou falar pra vocês usando o sollen. Aí, se você chega e fala, Marina, poxa, eu não tô conseguindo entender tal, ele fala, ó, então você precisa, você deve, além de fazer a lição de casa, você deve fazer um momento de revisão, ou um momento de estudo ativo, escrever frases, escrever estruturas que a gente já conhece, passar alguma frase do livro a limpo.
para você fixar, você deve fazer isso. Então, eu tenho esses dois deveres: o dever obrigação, um dever forte, e um dever de sugestão, de orientação, que é um dever mais fraco. E aí, eu tenho os dois quereres. Eu tenho também um querer forte, que é o verbo wollen, que é um desejo forte, ele expressa um desejo forte, e um desejo fraco. O que é um desejo fraco? Então, eu tenho um desejo forte, que é o verbo wollen. Eu quero isso, eu preciso tanto que eu quero muito. E um desejo fraco, que é, por exemplo, quando a gente usa para fazer uma solicitação para alguém, tipo, eu gostaria de beber uma água, por favor. Eu gostaria de pedir um lanche. Eu gostaria de fazer uma ligação, por exemplo. Eu gostaria de usar o banheiro, certo? E junto com esse desejo fraco, tem também o próprio gostar. E por isso que eu tava falando que o gerne não é verbo. O gostar, eu vou colocar aqui, espécie preferência. O desejo fraco, a gente vai usar o gostaria. Por isso que eu quero colocar ali embaixo o gostar, né? Porque o gostaria é uma forma do gostar. O verbo möchten é o gostaria. E o verbo mögen é o gostar. Então, eu dei uma mudadinha aqui, ó. Do G virou CHT para eu fazer essa alteração de significado, de transformar uma preferência, um eu gosto, para eu gostaria. E isso aqui, gente, não tem nada a ver com o gerne. Tá? O gerne, depois, lá no final, eu vou explicar para vocês. Isso aqui não tem nada a ver com o gerne, tá? Mas o gerne não é verbo, o gerne não é verbo modal. E é importante que a gente fale isso, porque muita gente entende isso como verbo modal e carrega isso, entende o gerne como verbo modal e acaba carregando isso lá para frente do alemão. Eu já tô falando para vocês aqui no comecinho, gerne não é verbo. A gente não tá falando de gerne aqui. Bom, então aqui agora eu acabei de especificar todos os verbos que mostram pra gente qual que é o modo em que o sujeito se relaciona com a ação. Ele pode se relacionar com uma ação através dos poderes, tanto de capacidade ou permissão, dos deveres, de obrigação ou sugestão, ou dos quereres, quando ele tem um desejo forte, um desejo fraco ou uma preferência, ele quer expressar uma preferência daquela ação. Então, quantos são os verbos modais, pessoal? São os 7 verbos: poder, poder, dever, dever, querer, querer, gostar. Poder de saber, de capacidade. Poder de permissão. Estou permitida a fazer isso? Eu posso fazer isso? Müssen, dever de obrigação. Eu preciso, eu tenho que fazer isso. Dever de sugestão. É bom que eu faça isso. Nossa, eu devia fazer isso, eu devo fazer isso. Eu quero, quereres, um desejo forte. Eu gostaria, um desejo fraco, mas educado. E eu gosto, uma preferência, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma tabelinha aqui e eu vou colocar em cada coluna um verbo. Então, eu vou começar lá pelo primeiro, pelo capacidade, que é o können. Depois eu vou colocar aqui o dürfen, müssen, sollen, wollen, möchten e o mögen. Então, aqui a gente está aprendendo a conjugar os verbos modais. Uma coisa eu já posso mostrar para vocês aqui que acontece com os verbos modais. A primeira e a terceira pessoa são iguais e não tem terminação. Vamos escrever isso aqui? Na conjugação de verbos modais, a primeira e a terceira pessoa do singular tem a mesma conjugação, tem terminação. Além disso, existe uma troca vocálica nas pessoas do singular. A gente consegue observar isso daqui também, ó. Tá vendo que mudou do können pro kann. Kannst e kann. Isso aqui vai se repetir em quase todos, essa regra. Tem uma exceçãozinha apenas. Duas. Que é o sollen e o möchten. Eles não vão ter troca vocálica. Então, eu vou colocar aqui. Além disso, existe uma troca vocálica nas pessoas do singular, com exceção dos verbos sollen e möchten, que eles não vão ter troca vocálica. Beleza? Eu vou repetir aqui a pronúncia do verbo können.
depois do verbo dürfen. O verbo können. Ich kann, du kannst, sie, es kann. Wir können, ihr könnt, sie können. Verbo dürfen, que é o outro poder, o poder de permissão. Ich darf, du darfst, sie, es darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Como que fica o verbo müssen? Ich muss, du musst, sie, es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Verbo sollen. Não tem troca vocálica no verbo sollen. Então, só essa primeira regra aqui que vale. Como vocês acham que fica? Ich soll, du sollst, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. O verbo wollen, que é o querer. Ich will, du willst, wir wollen, sie wollen. Ich möchte, du möchtest, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Verbo mögen. Ich mag, du magst, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Então, lembrando, gente, que esse daqui são os meus poderes, os meus deveres e os meus quereres. Poder de capacidade, können. Poder de permissão, dürfen. Poder de necessidade, de obrigação, müssen. Poder de sugestão, conselho, orientação, sollen. Um querer de desejo forte, eu quero muito, 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 wollen. Eu gostaria, eu quero um fraquinho, möchten. E eu gosto de algo, mögen. E esses são todos os verbos modais que a gente tem. Ponto 1. Fechou? Então, essa foi a primeira parte da explicação dos verbos modais. A gente percebe um verbo que relaciona um sujeito com uma ação, com um outro verbo. Tá bom? Agora eu vou pegar essa frase aqui, ó, que a gente tinha feito lá no começo, eu estudo alemão, e eu vou trazer ela para a parte 2 dos verbos modais. Então, agora a gente vai aprender a colocar os verbos modais em uma frase. Vamos primeiro pensar um pouquinho em português. Eu falo, eu vou usar o können, tá? Eu posso falar, eu posso, gosto, eu posso, gosto, eu posso, aprendo alemão, ou eu consigo, aprendo alemão. Percebam que em português eu falo, eu consigo aprender alemão. Já? Todo mundo percebe isso, né? Que eu falo, eu consigo aprender alemão. Vamos comparar a frase eu aprendo alemão com eu consigo aprender alemão. O que aconteceu com o verbo aprender? Do eu aprendo alemão para eu consigo aprender alemão. Ele saiu do quê e virou o quê? Ele sai da conjugação da primeira pessoa, eu aprendo, e vai para o infinitivo, aprender. Ele sai do aprendo e vai para o aprender. E quem que passa a ser o verbo conjugado na primeira pessoa? Quem que passa a ser o verbo correspondente para o eu? O consigo, né? Porque daí eu falo, eu consigo, eu posso aprender alemão. Então, ó, eu estudo alemão e eu posso estudar alemão. O estudar, ele passa a estar no infinitivo. O estudo agora virou estudar nessa minha outra frase. E o posso entrou conjugado para o eu, beleza? Isso em português, eu não estou falando ainda do aprendizado de alemão, estou falando de português, na nossa língua. Agora a gente vai trazer isso para o alemão. Como que eu coloco, então, o verbo estudo, o lernen, no infinitivo para estudar? Vai ficar lernen, né? Em vez de lernen, que está para o ich, vai virar lernen. Próximo passo, eu posso. Ich kann. E o alemão? Deutsch. Não preciso mudar nada, né? Então, vocês percebem que se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficaria isso, né? Ich kann, aí o estudar lernen e o alemão Deutsch. Essas aqui são as pecinhas da frase. E agora eu vou aprender a minha próxima e última regra de verbo modal, que eu escrevi um poema para vocês, para ficar mais leve. E o poema é o seguinte. Se eu tenho dois verbos e um é modal, o modal eu conjugo. O outro
vai para o final. Beleza? Esse daqui, então, vai ser o nosso poema. Se eu tenho dois verbos e um é modal, o modal eu conjugo. O outro vai para o final, por Marina Ciola. Então, vamos pegar o meu poema e vamos colocar isso em prática. Como que vai ficar essa frase? Eu posso estudar alemão, seguindo a vibe do meu poema. Ó, se eu tenho dois verbos e um é modal, o modal eu conjugo. O outro vai para o final. Ich kann Deutsch lernen. Aqui está a nossa frase completamente correta. Ich kann Deutsch lernen. Porque eu sigo esse conselho desse poema. Se eu tenho dois verbos e um é modal, o modal eu conjugo. O outro vai para o final. Eu posso alemão estudar. Por isso que eu falo, eu posso alemão estudar, eu preciso alemão estudar. E quando eu falei para vocês que o alemão inverte a ordem, era disso que eu estava falando. Vamos fazer um outro exemplo agora usando o verbo comprar. Eu compro uma casa. Como que fica em alemão essa frase? Eu compro uma casa. Ich kaufe ein Haus. Para não perder o costume, vou sempre colocar aqui o que é o meu nominativo e o meu acusativo. Agora eu quero trazer a questão da necessidade. Eu preciso comprar uma casa. Qual que é o verbo que eu posso usar para expressar uma necessidade? Vamos ver aqui. Müssen. O müssen que vai me trazer essa relação entre o comprar uma casa e o eu. Eu preciso comprar uma casa. Eu tenho que comprar uma casa. Eu quero usar o verbo müssen. Então, agora eu quero relacionar o comprar uma casa com a necessidade dessa ação. Então, qual que vão ser os verbos? O verbo kaufen, que eu vou trazer para o infinitivo, e o verbo müssen, que expressa necessidade para o sujeito eu, relacionando com o objeto que é ein Haus. E aí, através do meu poema, ich muss ein Haus kaufen. É assim que fica a minha frase, com o verbo modal. Vou colocar um outro exemplo agora com o verbo trinken, que é beber. A pessoa vai beber o quê? Um café. E o gostaria. Então, você gostaria de beber um café? Estou afirmando. Se eu tenho dois verbos e um é modal, o modal eu conjugo, o outro vai para o final. Du möchtest einen Kaffee trinken. Du möchtest einen Kaffee trinken. Agora vamos pensar que eu estou na minha casa e eu estou oferecendo, eu estou perguntando para a pessoa: você gostaria de beber um café? Como que fica? Möchtest du einen Kaffee trinken? Como é uma pergunta, o möchtest vem antes, o modal. Ou qualquer outro verbo, né? Em pergunta. Möchtest du einen Kaffee trinken? Möchtest du einen Kaffee oder Wasser trinken? Quer beber um café ou água? E se for formal, gente? Möchten Sie einen Kaffee trinken? O senhor gostaria de beber um café? O que a gente aprendeu aqui? 4 coisas a gente aprendeu aqui agora. O que é um verbo modal? Quais são os verbos modais? Como eu conjugo um verbo modal? E como eu monto uma frase com verbo modal? Essas 4 coisas têm que estar claras para vocês. O que é um verbo modal? É um verbo que relaciona uma ação com um sujeito. A relação que eles têm. É de necessidade? É de querer? É de poder? É de dever fazer aquela ação? Porque também eu não consigo usar um verbo modal sozinho, né? Eu posso alemão. Você pode o que alemão? Né? Eu posso falar alemão. Eu preciso ter uma ação. Então, o primeiro passo, o que é um verbo modal? É um verbo que relaciona o sujeito com a ação. Qual que é a relação que eles têm entre eles? É uma relação de poder? É uma relação de capacidade, de necessidade? Segundo ponto, quais são essas relações e quantos são os verbos modais? E aí a gente aprendeu que são 7. Poderes, quereres e deveres. Aí a terceira coisa que eu aprendi é como conjugar o verbo modal. E aí eu aprendi que o verbo modal é conjugado diferente dos verbos normais. Nos verbos modais, a primeira e a terceira pessoa do singular são iguais, tem a mesma conjugação, não tem terminação. E a troca vocálica acontece em todas as pessoas do singular, com exceção de 2 verbos, o möchten e o sollen. Nesses não tem troca vocálica.
Mas a primeira regra vale para todo mundo. A primeira e a terceira pessoa do singular são iguais. E depois eu aprendi como colocar esse verbo numa frase. Se eu tenho dois verbos e um é modal, o modal eu conjugo, o outro vai para o final. A pergunta que pode ser que venha à mente agora, tá, Marina, mas eu posso ter a situação de que eu tenho dois verbos e nenhum é modal? Pode acontecer. Quando eu falo, por exemplo, eu tento aprender alemão. Vocês viram tentar aqui? Não tem. E daí? Como que a gente faz? Continua vindo na aula, que não vai ser hoje que eu vou explicar. Ótimo, pessoal. Então, por hoje, de verbos modais, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação.